Olá, boa tarde. Iniciando aqui pela Rádio Módulo FM, nesta quinta-feira, hoje 25 de maio de 2023, mais uma edição do Módulo Saúde. E nesta edição, calma, não vou falar agora não, calma, Jânio. E é claro, a partir de agora você me acompanha através do seu radinho tradicional, Módulo FM 96,1, através das plataformas digitais da Módulo FM, Facebook ao vivo, YouTube ao vivo. Agora vou anunciar a minha convidada, já é de casa já, posso falar assim, trazendo mais uma vez para participar comigo aqui no Módulo Saúde, doutora Milena Fonseca, pneumologista. Doutora, boa tarde, que prazer em recebê-la novamente aqui na Rádio Módulo FM. Eu brinquei aqui, mas estou certo, é de casa já, né? Sim, com certeza. Boa tarde a todos, boa tarde, Jânio. Agradeço mais uma vez por estar aqui na Módulo, para poder conversar sobre temas interessantes, né? E esse tempo agora, friozinho chegou lá? Friozinho chegou chegando, né? Tá chegando. Chegou bem. Agora vai esfriar mais um pouquinho semana que vem, será capaz? que vai? Né? Vamos ver, né? O tema é gripe. Doutor, o que é a gripe? Bom, a gripe, vou citar a gripe, que mais pra frente nós vamos falar de resfriado também, né? Então, a gripe, né, o que é chamado de gripe, é uma doença viral causada pelo vírus influenza, que é o que a gente já está acostumado a ver anualmente. Essa é a definição de gripe, uma doença viral causada pelo vírus influenza. Quais os sintomas da gripe? Os sintomas da gripe, eles variam bastante e a gente chama até de inespecíficos, tá? Então, geralmente, a pessoa começa com mal-estar geral, febre, os sintomas gripais que nós tanto falamos, né? Coriza, nariz obstruído, né? Que é o famoso nariz entupido, escorrendo, que é a coriza. A pessoa pode ter febre, tosse, dor de garganta, dor no corpo, porque a dor no corpo é muito inespecífico e é comum a diversas doenças virais, né? Então, na gripe não é diferente. E quanto tempo dura uma gripe? Isso varia, tá? De indivíduo para indivíduo. Depende de vários fatores, como sistema imunológico, como é o sistema imune dessa pessoa para combater aí esse quadro gripal. Mas, em geral, 7 a 10 dias. Tem diferentes tipos de gripes? Tem diferença, que assim, acho que eu já vou falar da diferença entre gripe e resfriado. Já tem a pergunta aqui, já pode falar. Que é algo muito frequente no dia a dia. São a mesma coisa, né? Não, são diferentes, tá? A gripe, então, como eu já citei, é causada pelo vírus influenza. O resfriado também, os resfriados, né, que são muito comuns nessa época do ano, também são doenças virais, tá? Mas são causados por alguns outros tipos de vírus, como o vírus adenovírus, rinovírus, vírus sincicial respiratório. Existem vários tipos de vírus que levam a esses resfriados, que é muito comum nessa época do ano, até porque no inverno aumenta a circulação de vírus pelas quedas de temperatura, né? É possível curar uma gripe? Possível, perdão? Curar uma gripe. Sim. A gripe, né? A gripe tendo uma causa, a influenza, né? O vírus da influenza que a gente fala aí, que é a antiga gripe, a famosa gripe que todo mundo conhece. O tratamento, né, são as medidas gerais, em geral, repouso, hidratação, uso dos sintomáticos, remédio para dor no corpo, remédio para febre. E a gripe em si tem uma forma de diagnosticar, né, que tem o exame de teste rápido de influenza, que na suspeita clínica é pedido. Se for esse mesmo, se a pessoa tiver indicação, existe um tratamento, o oseltamivir, que é o conhecido Tamiflu, né? Que nos casos confirmados de influenza e prescritos, tá? Tem que ser prescrito por um médico, pode ser indicado para alguns casos da influenza, da gripe. Então, nesse tempo que a gente está vivenciando, é mais propício a gripe e resfriado? Sim, ambos. Tanto a gripe, né? Porque cai a temperatura, aumenta a circulação viral. E, além disso, como está mais frio, as pessoas ficam mais em ambientes fechados, aglomeradas. Além de aumentar a circulação viral, aumenta também a transmissão entre as pessoas, exatamente pela questão da proximidade, ficar em ambiente fechado, aumenta a transmissão também. E como, doutora Milena, aliviar a gripe? Aliviar os sintomas da gripe? Aliviar os sintomas. Então, vou falar primeiro da gripe, depois do resfriado. Para a gripe, quando tem, né, o tratamento específico, eu já citei, tem que ser instituído, prescrito por um médico. E, para aliviar os sintomáticos, hidratar bem, repouso relativo, a pessoa não precisa ficar deitada, mas assim, ficar mais em casa, hidratando, se alimentando bem, ventilar o ambiente,
deixar o ambiente mais umidificado, porque nessa época do ano acabam as chuvas, né? Então o ambiente fica muito seco. Existem, assim, alguns medicamentos também sintomáticos em geral, para alívio da tosse, para alívio da dor, tá? Remédios nasais, quando a pessoa tem muita coriza, que o nariz está muito obstruído, existe lavagem nasal, alguns corticoides nasais. Lembrando que muitas pessoas que estão gripadas também têm alergia, né? A pessoa já é alérgica, então junta tudo. E o resfriado, né, que é causado por aqueles outros vírus, não tem, assim, um tratamento específico, um antiviral, como a influenza. Então, o resfriado a gente realmente trata com sintomáticos, que é diferente da gripe. Trata com remédio para dor, trata com dipirona, dependendo do sintoma da pessoa, remédio para febre, alívio, né, repouso, hidratação e as medidas gerais que eu citei. É a diferença. Não sei se você falou, mas é bom a gente novamente aqui destacar aqui através aqui do Módulo Saúde como a gripe é transmitida. Sim, transmissão muito importante. É contato direto, pessoa a pessoa, né? Gotículas, então conversa na fala, no espirro, na tosse. Essa época do ano, todo mundo próximo, ambiente mais fechado, aumenta demais a transmissão. Tá? É mito? O pessoal fala que banho frio ajuda a gripar, tem esse detalhe? Não. Ou piora o quadro? Não. Assim, essas doenças, tanto a gripe como o resfriado, são doenças infecciosas. Então, não tem relação nenhuma com a questão do banho frio, tá? Não há relação, não. Tem relação também com tomar gelado, doutora? Não. Também não, né? Nenhuma, Mito? Não. Mito. Tomar gelado gripa, não? Não gripa. Tomar gelado não gripa, tomar banho frio também não gripa. Como se prevenir da gripe? Tem como se prevenir? Tem como. Em primeiro lugar, né, sempre manter uma boa imunidade. E aí, como manter uma boa imunidade? Se exercitar, né? Então fazer atividade física é muito importante para a imunidade, se alimentar bem, então comer de tudo, né? Todo carboidrato, proteína, vegetais, tá? Uma alimentação balanceada. Suplementação, quando é indicado, então a pessoa tem alguma vitamina que está precisando suplementar, lembrando que sempre prescrito por um profissional, tá? Então suplementar a vitamina que for necessária. Do sono, dormir bem, também faz, já viemos falar sobre sono da outra vez, então dormir bem, tudo isso favorece. E são as medidas gerais, tá? Agora, medidas específicas, quando estiver perto de alguém gripado, a pessoa estar de máscara, tá? Muito importante. Evitar locais muito aglomerados, se possível usar máscara, principalmente se tiver indivíduos gripados próximos, tá? Manter o ambiente ventilado, muito importante. Outro detalhe, doutora Milena, a vacina é segura? Sim, a vacina da gripe já é uma vacina bem assim, antiga, né? Que já está no calendário do Ministério de Saúde há vários anos. Então, uma vacina assim indicada, tá? Inclusive, e uma vacina segura. Doutora, já está disponível nos postos de saúde, nas unidades de saúde aqui do município de Patrocínio. Sim, disponível, uma vacina segura, uma vacina que tem diversos estudos e que previne as formas mais graves causadas aí por alguns tipos de vírus, como no caso da vacina, os vírus da influenza. É importante, doutora Milena, tomar essa vacina todos os anos? Sim. O que faz que a vacina seja, a recomendação do Ministério da Saúde seja anual? Porque ocorrem mutações, vírus sofrem muita mutação. Então, de um ano para o outro, diferentes cepas virais, diferentes tipos aí do vírus mudam. Então, por isso que é importante tomar todo ano, manter ela atualizada exatamente pelas cepas virais, os tipos, vamos falar assim, virais serem diferentes ano a ano, tá? Muda todo ano. Tem mais duas perguntas aqui para a gente fechar nossa participação aqui. Com relação também, é claro, destacando essa questão do frio, né? O que o frio pode causar no pulmão? O frio... Aliás, doenças respiratórias. Nas vias aéreas, nas vias geral, aéreas, né? Aí, ó, tô aprendendo. O que acontece? Queda de temperatura. Geralmente acompanha também queda de umidade, porque para de chover. Então, assim, isso tudo, a via aérea fica mais sensível, causa uma irritação nas vias aéreas, esse contato com essa queda de temperatura. Então, isso favorece algumas doenças. Por exemplo, além das doenças infecciosas que nós citamos, paciente que tem asma tem mais chance de ter crise. Paciente que tem DPOC, que é aquele paciente que fuma ou que fumou, que tem enfisema pulmonar, que nós já comentamos em alguma entrevista, já comentou também. Por isso que eu falei que a senhora já é de casa. Né? Então, é mais fácil ter crise. Toda pessoa, quem tem já histórico de rinocinusite, de rinite alérgica, essa época do ano, com essa irritação causada pela queda de temperatura, favorece muito ter crise. Quais são as doenças respiratórias mais comuns nesse período agora que a gente está vivenciando?
as doenças respiratórias. Então, infecciosas em geral, né? Gripes, resfriados. Acaba aumentando também questão de pneumonia, diagnósticos de pneumonia, exacerbações de asma, tá? Que são as crises, exacerbações da DPOC, que é a doença que eu relaciono ao enfisema, ao tabagismo, também aumenta as crises. Em geral, são mais essas. Pessoas com rinite e sinusite, pessoas alérgicas em geral também aumenta muito os sintomas e as crises. Então, nesse momento, é propício mais crises para essas pessoas que têm essas doenças respiratórias. Sim. Então, o que eu gosto sempre de orientar para os pacientes? Manter o tratamento de manutenção. Então, a pessoa que tem asma, que usa o medicamento inalatório, conhecida bombinha, né? Que a gente fala, que usa os inalatórios. Não esquecer de usar direitinho. Pessoa que tem alergia, que está em tratamento, continuar tratando. Sempre assim, evitar, então, aquela questão, tá perto de uma pessoa gripada, usar máscara, porque se pegar uma infecção e já tiver uma doença, pode dar crise também, tá? Manter sempre a via aérea umidificada, então, sempre recomendo, usa soro nasal, soro fisiológico, nas minhas consultas, quando o paciente tem alergia, sempre oriento, mantenha a via aérea umidificada para manter essa época do frio, evitar essas crises aí. Essas doenças respiratórias, nesse período agora, só diria que a criança sofre mais que o adulto? A criança, assim, depende da condição da criança. É uma criança, assim, que já tem alguma doença respiratória. Em geral, crianças mais jovenzinhas, né, quanto menor, que tem já alguma doença, acaba sofrendo. Tanto pela questão de já ter a doença de base e também a questão escolar. Vai para a escola e ali, assim, isso é muito comum, tá, na infância. Quando a criança vai para um período escolar, aumenta muito os quadros de resfriado, porque tem contato. E ali ocorre uma transmissão. Mas isso é natural na infância. E o que é importante os pais ficarem atentos? Observar, né, sempre acompanhar a criança, ver principalmente se a criança tiver alguma doença como asma, manter o acompanhamento regular para evitar crises mais fortes, tá? Muito bem, doutora. Mais uma vez, obrigado pela participação conosco aqui nesse quadro, aqui no Módulo Saúde desta quinta-feira. Só fica à vontade para suas considerações finais conosco aqui. Então, para a gente fechar, frio chegou. Quem tem doença respiratória, trate, continue tratando, não deixe de usar a medicação, tá? Quem não tem doença respiratória também, alguém está gripado no trabalho, alguém está gripado ali no convívio familiar, usar máscara para evitar a transmissão, tá? E cuidar da saúde em geral, da imunidade, como eu comentei aqui. Muito bem, nesta quinta-feira recebi novamente aqui no Módulo Saúde a pneumologista a doutora Milena Fonseca. O Módulo Saúde fica por aqui. De repente você perdeu essa entrevista, está lá no Facebook, no YouTube da Rádio Módulo FM. O Módulo Saúde volta na próxima quinta-feira. Tenham todos uma ótima tarde. Vem a equipe de esporte. Na sequência é ele, hein, Jário? O cowboy do rádio, o Anderson Salles, no Conexão Módulo FM. Tchau, tchau, um abraço.